na mesma página, explicar um pouco de como funciona a Andrômeda, né? E a diferença para as campanhas Advantage, que hoje eu vou fazer um overview de novo. A gente tem aplicado muito isso aqui internamente dentro das nossas estruturas de campanha de tráfego pago. É, Inclusive, não vai ser hoje que eu vou falar sobre utilização da IA no tráfego, mas hoje 90% do meu tempo é utilizando o IA dentro das nossas otimizações. Ponto importante que eu acho que é importante vocês saberem, né? Hoje eu tenho um time de pessoas no tráfego pago, mas eu opero o tráfego ainda, porque isso é uma atividade core para o meu negócio, né? Assim como a parte de copy, né? Assim como a parte criativa, que o Leandro toca mais à frente. Assim como a parte de tecnologia, que o Vitor também toca, né? E, logicamente, tudo isso embolado ali dentro do marketing, que é o que a gente ensina. Então, o que eu vou explicar aqui, de fato, não é só teoria. Eu organizei, logicamente, dentro do mapa mental, mas foram coisas que eu percebi à medida que eu fui executando no dia a dia. Até mesmo porque eu ia ensinar uma coisa para vocês que eu não fiz, né? Então, o tráfego pago, como vocês sabem, ele vai mudando no decorrer do tempo, né? E a gente tem que ir se atualizando. Inclusive, vocês têm acesso, né, ao Super Ads, eu atualizei o Super Ads, a parte de tráfego com IA, eu tenho um módulo bem grande lá. Eu disponibilizei quase 70 skills para vocês, e essas skills, bom deixar claro, não foi que eu peguei de algum lugar, eu criei essas skills eu mesmo. Inclusive, semana passada eu criei algumas novas que nem foram disponibilizadas, que vai ser bem legal para vocês, que eu chamo skill da régua da morte, régua da vida, que você vai conseguir criar uma régua de otimização das suas campanhas. Então, por exemplo, o Jonathan Brandão, ele tem um produto. Vamos dar um exemplo aqui, o Venda Todo Santo Dia. Ele é o expert. E ele tem 100 campanhas rodando. Ele vai rodar uma skill nas campanhas dele, e a campanha ela vai conseguir fazer análise e otimização e vai dizer qual é que ele tem que aumentar, qual é que ele tem que matar e qual é que ele tem que aguardar. Só que por detrás disso tem uma porrada de regras, né? Então eu tenho uma skill que cria a regra e eu tenho uma que otimiza as campanhas, tanto para matar quanto para fazer ela otimizar e escalar, né? Isso eu não disponibilizei lá ainda, porque eu ainda estou. O que que eu estou fazendo, né? Eu estou criando essas skills, mas eu estou criando no mundo real. Então eu faço a otimização das minhas campanhas e melhoro a skill. Faço a otimização da minha campanha e otimizo a skill. Que aí eu deixo ela cada vez mais refinada, né? E aí eu disponibilizo alguma coisa que está muito mais funcional para vocês. Então, já foi disponibilizado dentro do Super Ads, que vocês têm acesso, né? Um módulo especificamente de IA, com 70 skills que vocês podem usar. Lá tem um passo a passo explicando. Depois, mais para frente, a gente até pode fazer uma aula ao vivo explicando, eu utilizando mesmo em tempo real, que eu acho que é legal, né, para vocês tirarem algumas dúvidas, porque tem gente que tem dificuldade. Mas hoje no mundo da IA, cara, é você conversar com a IA, né? Aí a IA você escolhe o modelo que a gente usa é o cloud mesmo, e Rui, essas habilidades estão no Severino ou localizadas em outro lugar da plataforma do Fluxo? Estão no Severino, mas dentro do Super Ads elas são as mais atualizadas, tá? Porque foi as que eu atualizei por último. Provavelmente a gente vai atualizar o Severino também. O Super Ads é um curso de tráfego pago que vocês têm acesso, né? Então vocês conseguem entrar no módulo lá e ver essas aulas passo a passo de como executar isso. Além disso, também eu criei duas aulas de Andrômeda. Quem já viu essas duas aulas lá dentro do. Já tinha uma, eu coloquei mais duas atuais, tá? Tá dentro do Super Ads e dentro do Venda Todo Santo Dia, tá? Então vocês também podem ver. O comando é esse mesmo, é barra tráfego, é só que você tem várias skills, então é barra tráfego alguma coisa. Vai depender do seu objetivo, mas esse é importante você ver a aula, mas a gente também pode fazer uma aula como essa mais para frente, que eu acho que talvez seja aconselhável para vocês tirarem as dúvidas, apesar de que eu fiz também uma aula sobre isso para a galera do fluxo, né? Mas às vezes alguém não pôde participar, às vezes alguém tem mais dúvida. Mas beleza, gente. Depois dessa introdução, só queria falar que tem essas aulas lá, das duas Andrômedas novas e tem um módulo de tráfego com IA, beleza? Dentro do Super Ads. Então depois vocês podem analisar, beleza? Moab Faria, vê as aulas, hein? Beleza. Então, o que é que eu fiz hoje? Cara, vai ser a segunda aula. A gente vai falar sobre Andrômeda também. Vou fazer um overview inicial só para quem não participou da aula anterior ali. E a gente vai entrar em alguns pontos
de maneira um pouco mais profunda, que eu acho que é de interesse de todo mundo aqui, tá bom? Então eu criei um mapa mental que eu vou compartilhar com vocês agora. Todo mundo tá me ouvindo bem? Levanta o braço, quem tá me ouvindo bem aí. Show. Então tá, então eu vou compartilhar aqui meu mapa mental. Todo mundo tá conseguindo ver aí? Andrômeda aqui, Andrômeda ADV mais Plus. Beleza, todo mundo tá conseguindo ver. Deixa eu só arrumar aqui minha tela para eu ver vocês. E o chat. Que aí eu posso ir respondendo algumas perguntas também, né? Cadê? Beleza, as fotos. Chat. Cadê o chat? O chat tá liberado aí? Vocês estão ouvindo o chat? E para mim não tá aparecendo o chat não, velho. Deixa eu ver aqui. Pá, Assim, Rui. pera aí. Ah, tá, porque ele tá atrás aqui da tela, ele não tava aparecendo para mim. Exibir. Ah, um minutinho, gente, tenham paciência. Pronto, deu certo. Show, vamos lá. Então tá, cara, vamos fazer um overview aqui, tá? E aí eu vou trazer algumas coisas práticas de métricas para vocês analisarem, quais são os pontos de atenção, os erros que vocês não podem cometer. E antes da gente começar, uma coisa que eu falei na aula anterior, que é importante vocês estarem ligados, é o seguinte: eu já ensinei para vocês campanhas manuais, né? Isso para quem já fez, já viu as minhas aulas, né? Que não são campanhas utilizando automação, que é utilizando Advantage Plus. Essas campanhas manuais vocês podem continuar usando, tá? Onde você tem ali vários conjuntos separados por temperatura e tudo mais. Só que hoje eu tenho dado prioridade às campanhas Advantage. Se estiver performando para você, mantenha essa que está performando e roda outra em paralelo em Advantage em algum momento para você testar e viabilizar e fazer uma transição leve, tá? À medida que a Advantage consiga converter melhor para você. Então hoje eu tenho dado prioridade mais às campanhas Advantage, mas as outras ainda continuam funcionando. Então Andrômeda, para quem perdeu a aula anterior, tá muito pequeno ou tá de boa? Tá de boa aí, Laura? Tá, então Andrômeda é um motor de recuperação de anúncios, né? Como todo mundo sabe, na era da IA, agora a galera tá criando um volume de criativos enorme, né? Porque fica muito mais fácil de você criar criativo. E aí a Meta precisava de ter alguma forma de conseguir fazer a seleção desses criativos em volume, para entregar o melhor criativo, por exemplo, para o Jonathan, para o Ricardo, ou para a Elisa ali. Então, eles criaram esse motor, que na verdade o motor é o algoritmo por detrás da Meta, que ele foi construído em parceria com a NVIDIA, né, onde eles desenvolveram o hardware e a Meta desenvolveu o software, que é o algoritmo ali, para poder processar essa quantidade de informações. E a NVIDIA criou o chip, né? Como é que ela funciona? Ela primeiro faz ali a recuperação dos anúncios e a Andrômeda, vou até falar sobre o segundo ponto ali, mas melhor esperar o segundo ponto. Então, o que acontece? Ela faz a recuperação, que é o quê? Cada oportunidade de impressão, o sistema precisa escolher para quem que ele vai entregar essa dezena de milhões de anúncios. Então, o que ele faz? Ele faz a classificação e gera um ranking desses criativos. E desse ranking, ele pontua os que têm maior probabilidade de trazer um melhor resultado, por exemplo, para quem está vendo. E aí depois é feito um leilão. Então ele pega aqueles milhares de anúncios e leva até se tornar um anúncio só. E aí eu criei esse gráfico aqui, inclusive essa boa parte do que eu vou mostrar para vocês, eu mostrei no meu grupo de Mastermind, que é um grupo aí que paga cerca de 140 mil reais por ano, para poder ver esse conteúdo. Só para vocês verem como esse conteúdo é importante. Eu vou aumentar um pouco mais a tela para vocês entenderem. Primeira coisa, né? A Andrômeda ela lê o criativo e os sinais da pessoa. Eu vou explicar tudo
esses detalhes mais para frente, quais são os sinais, tá? Então, a Andrômeda, ela pega o quê? Ela lê o criativo, os sinais dessa pessoa, faz a recuperação. Então, vai da casa de milhões. Quando ela faz o ranking, vai para casa de milhares. Ela pontua a probabilidade de conversão, por exemplo, numa campanha de lead ou uma campanha de vendas. Ou simplesmente você está querendo uma campanha onde vai ter impressão e alcance, né? Que você tem objetivos de campanha dentro da meta. E depois, no terceiro ponto, ele vai para o leilão, ele vai para casa de centenas. Então, de milhares de anúncios, ele vai para casa de centenas. Até que ele faz uma impressão daquele anúncio especificamente para aquela pessoa de maneira personalizada, para a pessoa certa, naquele segundo, de acordo com o contexto dela. Então, de milhões a um a cada impressão. A recuperação ficou 10 mil vezes mais complexa, até porque tem muito mais criativo hoje sendo criado. Beleza? E aí, como é que essas duas coisas se conectam, né? O Advantage, ele é o quê? O Advantage é um tipo de campanha onde você tem vários tipos de automação, que eu vou explicar para vocês. E a Andrômeda, ela é o motor por detrás dos tipos de campanha da Meta. Dentro da Meta eu tenho campanha de Advantage, eu tenho campanha de venda, eu tenho campanha de alcance. Esses são tipos de campanha. Campanha de tráfego. Então são tipos de campanha. Tá pequeno ainda? Tá bem grande aqui para mim. Deixa eu tentar, inclusive. Mas assim fica bom, né? Então a Andrômeda é o motor, a infraestrutura, enquanto o Advantage é o painel, a automação que você liga e desliga. É um tipo de campanha. Então, o Advantage, você consegue fazer o quê? Você consegue automatizar o posicionamento. Aonde esse anúncio vai ser mostrado? Ele vai ser mostrado no feed ou ele vai ser mostrado no Stories? Ou ele vai ser mostrado num espaço de um parceiro? Então, ele aparece os ajustes automáticos de criativo também se tratando de não só de posicionamento, mas de configuração de criativo. Lá, a nível de anúncio, tem como você falar para a IA te ajudar a criar alguns tipos de automação, colocar música, melhorar a copy, esse tipo de coisa. Tá? Às vezes você pode ativar, às vezes, se você não quiser, você não ativa. Você também consegue automatizar o público. No final das contas, aqui é o ponto-chave, né? Que antigamente você tinha que segmentar demais. Você tinha que escolher os públicos de interesse baseado no público que você quer converter. Agora, você não define tanto o público fechado. Como eu falei, que eu estou falando de advantage, não estou falando de campanhas manuais, tá? Então, você fornece uma sugestão de público e a Meta trata isso como um sinal inicial para ele expandir para novos públicos, tá? Já na automação do advantage da campanha inteira, você também consegue automatizar a estrutura, o orçamento e a expansão do público, como eu falei, tá? Então, por exemplo, o orçamento, que eu até coloquei aqui embaixo de novo, você coloca o orçamento dentro da campanha, nível de campanha, ele distribui por conjuntos e por anúncios, automaticamente, para o que ele percebe que performa melhor. Quer dizer que ele sempre acerta ou uma bifaria? Não. Por isso que tem que ter o ser humaninho ali, que é a gente, para verificar os números e ver se está dentro dos números corretos. Beleza? E aí, para ficar mais claro isso, eu queria um gráficozinho aqui para vocês entenderem, que é isso aqui, ó. Vou aumentar. Então vamos lá. A gente vai fornecer o quê? A gente, né? Um criativo. Qual é o orçamento que a gente vai colocar? Qual é o objetivo dessa campanha? Por exemplo, vendas, ou lead, ou alcance, ou tráfego. A gente vai colocar o público semente, ou seja, aquele público que a gente tem de base, por exemplo, pessoas que participaram de lançamentos anteriores, listas de clientes, ou qualquer outro tipo de público que você tem, beleza? E aí eu fiz um comparativo lado a lado, para ficar claro. Do lado esquerdo é o Advantage, do lado direito é o Andrômeda. No Advantage, vou começar pelo Andrômeda, tá? O Andrômeda é o motor, ele sempre vai estar ativo. Não tem como você pegar ali, ô Liliane, desligar ou ligar ele. Ele está sempre ativo. Ele é o algoritmo por trás da plataforma. Então, é ele que vai ler o criativo e vai ver quem que vai virar vetor, ou seja, que vai trazer performance ou não. Ele vai cruzar todos os sinais de comportamento, por exemplo, que a Patrícia ou a Cíntia fizeram para comprar um determinado produto, e ele vai mostrar e recuperar aqueles criativos que fazem mais sentido para elas duas, para a Patrícia e para a Cíntia. Então, ele torna o público aberto seguro, o que antigamente a gente nunca queria fazer para público aberto, né? No caso, é porque depende de nicho para nicho. No caso da Kátia, que era das pessoas que eu fui sócia, eu e o Leandro, é porque assim, era para mulher, qualquer mulher do Brasil fazia sentido ter o nosso produto, porque era um produto de ginástica íntima. Toda mulher
ela tem algum tipo de benefício em relação ao produto dela, né? Por exemplo, melhora na questão sexual, né? Lubrificação, prazer, a questão de saúde, incontinência urinária, infecção urinária, pré-parto, pós-parto, durante o parto, enfim, uma porrada de coisa, flacidez também. Então, isso melhora. Então, tem como você trabalhar um público aberto, mesmo no passado. Agora ficou mais seguro, porque você colocando esses públicos de sinais, ele consegue expandir para públicos correlacionados ou look-alike, que a gente chama, públicos parecidos. Então, se o Diego Trambaioli ali coloca lá uma base de clientes que já converteu para ele, dentro do público de sugestão, o Meta vai entregar primeiro para esse público, depois vai expandir para públicos parecidos. E isso tende a converter mais em clientes, porque ele já avaliou quais são as pessoas dentro do cenário da Meta, do Facebook, que fazem sentido comprar. Já o Advantage, que é uma campanha que usa a Andrômeda como motor, e não só ela, mas todas as outras campanhas, e eu dou no exemplo de Advantage, porque é a correlação que eu estou querendo fazer aqui agora, aqui sim, você pode ligar e desligar aquela campanha de Advantage, porque ela é um tipo de campanha, porque a gente tem outros tipos de campanha. E hoje a campanha que a gente tem priorizado é a campanha de Vantage Mais, aonde você vai otimizar e automatizar o público, posicionamento, criativo e orçamento, que eu já citei um pouco ali atrás. Beleza? Só para consolidar todo mundo aqui, colocar todo mundo na mesma página. E aí eu trouxe um ponto importante também, que é a impressão digital do criativo. Tá bom? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que o motor ele converte a peça criativa, ou seja, a arte, o criativo que você subiu, o seu anúncio, numa assinatura matemática. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ele não quer saber o que tem ali, ele quer saber os números por trás daquele criativo, porque tudo aquilo ali é um número para ele, para a máquina, né? E a máquina, se você subir 10 criativos, sendo eles em imagem, vídeo, texto, mas que tenham uma promessa parecida ou uma entrega parecida, ele vai identificar isso tudo como sendo os mesmos números, tudo sendo a mesma coisa, tudo sendo idêntico. E isso é péssimo. Então é por isso que você tem que trabalhar ângulos e territórios diferentes que eu comentei na aula passada, mas que hoje eu vou me aprofundar um pouco mais, eu vou trazer alguns exemplos, inclusive, que a gente já fez. Porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem esses criativos. Então, dois anúncios parecidos para você são idênticos. Dois anúncios parecidos para você são idênticos para aquela máquina, ou seja, para aquele motor, que é a Andrômeda, e isso é negativo para você, porque isso a gente chama de similaridade criativa. E a gente precisa de quê, Renata? Diversidade criativa. E aí vai ficar mais claro isso, porque eu vou trazer uma analogia do mundo real, que vocês usam todos os finais de semana, que é a analogia do Netflix. O que acontece quando você entra no Netflix, ô Laura? Você entra lá, você vai ter uma porrada de vídeo para poder ver, vários filmes diferentes. Imagine se fossem os vídeos todos parecidos. Imagine, você não ia querer ficar olhando o Netflix. Hoje a gente já tem dificuldade quando é tudo parecido, a gente fica uma hora rodando aquele negócio e não escolhe nada. Imagine se tivesse tudo com a mesma linha de raciocínio. Então, o Netflix tem a mesma linha de raciocínio. Ele quer um catálogo diverso, e baseado no comportamento que a Laura, a Renata ou a Patrícia têm, ele vai entregando o melhor filme, a melhor série para ela, de acordo com o que ela vai clicando. Mas se fosse tudo igual, o que aconteceria? A Netflix não existiria hoje. Ela não funcionaria, não existiria essa plataforma. E a mesma coisa acontece com a Meta. Eu acho que essa analogia dá para a gente conseguir entender bem melhor como funciona a parada, né? Boa. Qual é a consequência prática disso, então, Rui? A Meta ela parou de ser audience first, ou seja, foca em audiência, você configurar a audiência, e você focar em criar criativos em grande quantidade de maneira diversa. A gente tem vai ter mais trabalho para a criação dos criativos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma capacidade de se diferenciar mais daquela outra pessoa que é preguiçosa e não quer gravar criativo, né, gente? Então, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é uma diferenciação. Vai depender de como você vai enxergar isso. Então, o criativo define o público. Ele não só define o público, mas ele chama a atenção. Então, como a Andrômeda lê o criativo e usa isso como sinal primário de recuperação, né? Acho que eu já cheguei a comentar um pouco sobre isso. Acho que eu não vou falar sobre isso agora, não. Vou mostrar esse gráfico aqui que eu acho que ele vai ser melhor ilustrativo. Que é o seguinte. Deixa eu aumentar. Opa, puxei o negócio errado aí. Cara, eu não sei porque eu tô usando o mousepad aqui, que eu tô com o mouse aqui do lado.
Então, beleza, ó. Que é o seguinte, antigamente, o que que acontecia, ô Laura? A pergunta de 10 anos morreu, que era o seguinte, quem eu devo segmentar no Facebook? Você vai criar uma campanha, vai criar um conjunto, você perguntava, qual público que eu vou usar? Isso não existe mais. Existe com essas características que eu falei. Você pode usar campanhas manuais e fazer por interesse, mas a gente tem priorizado também, isso tem gerado resultado, mas tem priorizado também os advantage, para vocês também não ficarem achando que o mundo vai acabar, tá? Pergunta nova. Meu conjunto de criativos diz ao motor, diz a Andrômeda, a quem eu vou mostrar isso? E eu vou trazer uma teoria para vocês, que é a teoria da convergência. Já, já. Quem quer saber qual é a teoria da convergência? Digita no chat, por favor. Se vocês não quiserem saber, tudo bem. Eu pulo. Beleza. E aí eu vou trazer um ponto aqui que é importante, que é o conceito de similaridade criativa e diversidade criativa, mas trazendo exemplos, né? Agora. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. O que é similaridade criativa? Acho que tá grande demais, não, esse texto aí, não? Para mim tá enorme. Tá de boa o tamanho? Tá. Então similaridade criativa é o quê, cara? São anúncios que têm o mesmo ângulo, a mesma promessa. Às vezes você só mudou o gancho, ou só trocou a cor, algo nesse sentido. E aí, quando você tem esse tipo de similaridade criativa, é o pior cenário que você pode ter. Obrigado. Porque você vai acabar atingindo os mesmos públicos. Porque o Facebook vai parar de entregar todos esses criativos, vai priorizar um, o que vai aumentar o seu custo por aquisição, ou seja, o quanto você está gastando para impactar aquele cliente, e você canibaliza se canibaliza entre eles. Já já vou explicar a teoria da convergência. Que bom que o Kendi perguntou. E isso acontece o quê? O CPM aumenta, que é uma das métricas que a gente analisa o criativo, que é o custo por mil impressões, e o CTR, que é a qualidade do criativo. Quanto maior o CTR, acima de 2%, melhor. O CPM, não tem como eu falar um número para vocês, porque isso depende muito de nicho, tá? Mas, quanto maior o CPM no teu nicho, e aí você vai descobrir isso no decorrer do tempo, qual é o seu CPM ideal, e isso muda, né, de acordo com o leilão do momento. Ah, estamos na Páscoa, estamos no Black Friday, ou dependendo do momento que você está, o CPM vai aumentar naturalmente. O seu público é muito pequeno, isso tudo aumenta. Mas também ter criativos parecidos impacta o CPM. Beleza? Agora vem o que é o principal ponto, que é a diversidade criativa. Que esse aqui é o que vocês têm que mais prestar atenção e eu vou trazer alguns exemplos dessa vez. Porque só falar a teoria é uma coisa, mostrar o que a gente faz é outra. E aí vai ficar mais claro para vocês isso hoje. Então, esses seus anúncios são realmente diferentes? Essa é a pergunta. Quem acha que tem muitos anúncios diferentes aí? Talvez agora a galera já está fazendo, né? Quantos anúncios por semana você escreve? Escreve para mim no chat. Seja sincero, se você não faz nada ou se você faz poucos. Ou se você faz por mês, né? O criativo é 80-20, sempre foi. Agora, mais ainda, né? E aí, eu vou trazer para vocês alguns outros dados e os exemplos. Então, toda a diversidade criativa, o criativo diferente que você tem, ele vai gerar um vetor diferente, um bolso de público diferente. E aí, a gente tem 5 dimensões e uma fundação, que eu chamo de a convergência. Beleza? Primeira dimensão, vamos passar uma por uma. Deixa eu só minimizar isso aqui para ficar melhor para ver. Primeira dimensão, beleza? Primeira dimensão é a diversidade de públicos. O que eu estou querendo dizer com isso, Rui? É você, o seu criativo, segmentar públicos diferentes. Se fizer sentido, lógico, né? Eu vou dar um exemplo do nosso caso, porque aí você vai entender. Aí você vai se colocar na sua situação, lógico. Então, por exemplo, no nosso caso, eu posso criar, como eu me falo para profissionais liberais ou pessoas que estão querendo sair de uma profissão e migrar para o digital e ganhar mais escala e ganhar melhor e trabalhar às vezes de casa, tem muito disso.
Eu posso fazer um anúncio para confeiteiras entrarem no digital, inclusive a gente tem alunos de confeiteiras no digital. Eu tenho vários professores de todos os tipos de língua que você imaginar também. Então eu posso ter um criativo para especificamente para esse tipo, né, para professores. Inclusive a gente já criou vários. Eu posso ter um criativo específico para veterinários ou pessoas que querem trabalhar em pet shop. E que vocês, mais do que ninguém, sabem que a gente tem público e alunos de quanto é segmento que vocês imaginarem, né? Então, irmão, tem gente que ensina a plantar quiabo, até gente que tem fábrica de ração animal. Entendeu? Então tem de tudo. Até a gente que ensinava pompoarismo, que até pouco tempo a galera achava impossível, né? Então, hoje é natural e tal. Mas quando a gente começou, não era natural, era um tabu. Nutricionistas, psicólogos, pessoas da área do direito. Então, tem, por exemplo, Samerage, era nosso mastermind. Também já foi aluno nosso. Era ex-juiz, é da área de direito. Sócios dele, vários deles nos seguem. Psicólogos tem uma porrada, por exemplo, Psimama, que faz a parte mais psicologia para crianças. Tem mais de 2 milhões de inscritos no Instagram. Tem acho que a Dani, maquiadora, professor de inglês, por exemplo, amigo nosso, Ravi, que é da Fluency Academy. Tem professor de alemão, tem professor de espanhol. Por exemplo, tem um que está no nosso Mastermind, que é o. Como é que é o nome dele mesmo, filho? O de inglês lá do Mastermind. Gente boa pra caramba, engraçado lá, o gringo do inglês. É gringo do inglês, né? É o. Como é que é o nome dele? Esqueci, acho que. Esqueci. Enfim, tem de tudo quanto é área que você imaginar. Então, é você criar criativos para públicos diferentes. Então, nicho de emagrecimento. Então, qual é o que faz sentido para você? Dentro do teu público, quais as vertentes que você pode trabalhar? Então, esse é um exemplo, né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo de um anúncio que a gente criou para professor, beleza? Vamos lá. Com um professor de inglês. Só me fala, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo o áudio? Então tá. Eu Sim. começo de novo. Nunca imaginei que isso poderia acontecer com um professor de inglês. Ganhar mais que médio. Tem aqui o faturamento do cara, R$ 46.000 de faturamento. Como que isso é possível? Porque antigamente, para você ter uma escola de inglês, você precisava de um local físico, pagar um aluguel caro, precisava de anunciar em grandes veículos de comunicação, como grandes rádios, TV, outdoor. Agora, um professor de inglês com a bunda sentada na cadeira alcança centenas de milhares de pessoas com views no Instagram, com TikTok, com anúncios. E pela primeira vez, o pobre pode ficar rico. Porque antes, para ser rico, precisava ser rico. Para ser rico, você precisava de ter 100, 200. Para abrir uma barraquinha de cachorro-quente, você precisa de algum. De quanto? 30, 40 mil, 60 mil, 100 mil, sei lá. Não é barato. Agora, com um celular, porreca, você faz um projeto que fatura R$ 120.000 por mês. Isso é o que eu chamo da teoria dos mercados diluídos. Quantos cursos de inglês haviam 10 anos atrás? Quantos cursos? Há 12 anos atrás, há 14 anos atrás? Como é que funcionava? O Wizard, Fisk, CCAA, essas empresas todas são bilionárias, com B, faturam bilhões de reais. Sabe o que está acontecendo com essas empresas? Estão diminuindo. Sabe para onde estão indo os bilhões dessas empresas? Para milhares de professores de inglês. Quer aprender a trabalhar com internet? Clica no link abaixo, tem uma aula introdutória, em que eu revelo quais são os melhores nichos e os melhores. Ó, por exemplo, essa call to action nem foi uma das melhores, tá? Porque o ideal era o Leandro ter gravado uma call to action melhor. Mas isso aqui a gente pegou de uma participação que ele fez, estava explicando alguma coisa. Mas você consegue perceber, Laura, que a gente consegue expandir mais o nosso mercado quando a gente fala para essa pessoa? Isso é meio que óbvio, né? A Andrômeda ela fez o que de fato a gente já deveria ter feito há muito tempo, já vinha fazendo, inclusive, só que nem tinha sabia da Andrômeda ainda. Um outro exemplo é de maquiador. Olha que legal que esse criativo que o Leandro fez, ó. Olha que legal esse. Eu achei bem legal. Ladeira, dá pra ganhar dinheiro com qualquer coisa na internet? Dá, cara, com qualquer coisa, tudo. Qualquer coisa que você imaginar, a gente ganha dinheiro online. Até com maquiagem? Até com maquiagem. Isso é batom? Que batom é isso, meu irmão? Você ganha dinheiro com maquiagem online? Eu não, dá pra ver que eu não entendo nada de maquiagem aqui. Você não tá vendo que tá tudo ruim? Uai, então não tô entendendo nada. Eu não entendo nada de maquiagem, mas essa minha aluna aqui, ó, é a Natane. Ela já faturou mais de 5 milhões de reais. Olha a placa dela aí, ó, de faturamento da Hotmart, vendendo curso que ensina maquiagem. Dá uma olhada lá no perfil dela, é a Natane. Essa outra é a minha aluna, Thay. Ela ensina bordado online. Olha aqui que ela falou, em 3 meses de venda todo santo dia, já faturou mais de R$ 100.000.
reais. Essa outra é a minha aluna Carol. Ela ensina as pessoas a trabalharem com cestas de café da manhã em mesas de frio. E hoje ela fatura cerca de 10 mil reais por dia online. Se você também quer criar o seu projeto digital, você pode ensinar maquiagem, bordado, música, fisioterapia, Excel, inteligência artificial, direito, não importa a sua área de conhecimento, ou mesmo para você que nem tem uma área de conhecimento, você pode encontrar um nicho que tem demanda, criar um produto digital, anunciar e vender, um dos mercados que mais cresce e que paga super bem. Quem trabalha no digital, passa vergonha de vez em quando, mas ganha de 3 a 10 vezes mais do que pessoas que trabalham nos mercados tradicionais. Se você quer uma aula gratuita sobre como criar um produto digital, só clicar no link aqui abaixo. Ficou bem passado? Ficou nem mal, né? Mulher é difícil, cara. É mais fácil criar um produto digital do que passar esse batom. Ladeira, dá pra ganhar dinheiro com qualquer coisa na internet. Cara, deu para entender? Cara, é muito óbvio. Agora ficou mais óbvio, não ficou? Então, aqui a gente consegue entender como você tem a diversidade de público. Inclusive, dita para mim aqui no chat, por favor, de qual nicho que vocês são, por curiosidade. Dita aí para mim, por favor. De qual nicho que vocês operam? Digita aí. Porque assim, aí o que você tem que ver, quais são as subdivisões de públicos que tem dentro do teu mercado. Por exemplo, falaram de culinária, mesmo culinária, dá para você falar para público de culinária de várias pessoas diferentes, de vários gostos diferentes, concorda? Porra, a pessoa que é culinária, que gosta de restaurante italiano, sei lá, que gosta de fazer pizza, gosta de fazer carne, gosta de fazer... Mesmo, dá para fazer para todo tipo de gosto. Então você só tem que ver qual é o que você... Tem uns que vai conseguir fazer mais, outros vão fazer menos. Aí você tem que adaptar, tem que fazer um brainstorm interno e conseguir pensar nisso. Quer ver? Digita dentro do nicho de vocês quais foram os públicos que vocês pensaram quando eu mostrei esses exemplos para os nichos de vocês. Alguém conseguiu enxergar dentro do nicho de vocês subsegmentações de públicos? Digita para mim, por favor. Ó, Nutris de consultório. O que mais? Digita aí, vamos participar. Pô, concurso público tem uma porrada da área de concurso público, né? Ó, jogadores, treinadores de futebol, empreendedor profissional, multinacional, entrevista, cozinhar de maneira saudável, evitação refinada, diagnóstico médico, mãe solteira, mulher com família, mulher solteira, mãe de pet. Aí mesmo, só você parar, velho, para poder pensar nisso, tá? Voltando aqui então, essa é a dimensão número um, beleza? Todo mundo conseguiu entender? Show. Vamos para a dimensão número 2. Dimensão número 2 é a diversidade de consciências. Esse eu não tinha falado na aula anterior. Acho que o de públicos eu também não tinha falado lá, não. Só tinha falado outros dois, estão mais para frente. Diversidade de consciências. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, peraí. Para ocupar mais a tela aqui, ó. Primeira coisa que você tem que entender, os criativos dentro da sua campanha Advantage, que eu falei que tem de 8 a 12, eu tenho uma campanha, um conjunto de 8 a 12 criativos. O que eu tenho que ter primeiro? Diversidade de públicos, ou seja, criativo falando para públicos diferentes. Segundo, eu vou ter criativos falando com níveis de consciência diferentes. O que a gente ensinou para vocês? Que a gente tem criativos de oportunidade, criativos de urgência oculta e criativos de prontidão. Então, imagina um funil aqui, ó. Então, oportunidade, urgência oculta e prontidão. Levando para o funil tradicional, topo, meio e baixo funil. Beleza? Quando você vai criar um criativo e também vai colocar nessa sequência dentro da sua campanha, você também trabalha criativos com níveis de consciência diferentes. Beleza? Então, trazendo aqui pontos para vocês entenderem. Primeiro ponto, você vai criar um criativo de topo. O que vai ter nesse aí? É um criativo de descoberta. Ele vai educar, ele vai ser para um público mais frio. Um público que não entende do problema ainda, ele nem sabe que existe o problema. Beleza? Criativo de urgência oculta é aquela pessoa que já sabe do problema, mas não sabe como resolver. Então você pode ter criativo de prova social, por exemplo, ou objeção. Dá para pegar uma porrada de dores e sonhos, né? Prontidão, ele é para uma pessoa que já sabe do problema, só está precisando ser empurrada para poder comprar. E ela já até te conhece. Então esse é um criativo de prontidão, beleza? Levando em consideração, você criou, estão criativos ali, nessas duas dimensões, utilizando só essas duas dimensões a princípio. Porque a ideia é que você tenha de todos os tipos de criativos, de todas as dimensões, que eu vou explicar para vocês hoje dentro desse conjunto de anúncios, beleza? Que vai ter de 8 a 12 criativos ou mais. Eu estou dando um exemplo de 8 a 12, que é um exemplo aqui hipotético. Beleza? Levando em consideração que você tem isso aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar dentro da campanha, a Andrômeda vai ler a linguagem da peça e vai rotear esses criativos para quem? Para as pessoas, beleza? Que são frias, para as pessoas mornas e pessoas quentes. Então, resumidamente, Edilene, você criou
criativos para diferentes etapas do funil, ou seja, pessoas que não sabem do problema e você vai demonstrar para elas e vai apresentar para elas uma possível solução. Pessoas que já sabem do problema, mas não sabem como resolver, e pessoas que já sabem como resolver, mas não têm o produto e você vai oferecer. Que é essa primeira coluna. Vocês estão vendo meu mouse, né? Essa primeira coluna. Depois a Andrômeda vai ler esses criativos que você colocou na campanha e vai rotear para as pessoas certas, de acordo com o nível dessa pessoa. Jonathan perguntou ali. Rui, a minha principal dúvida é como vou compor as campanhas que já estão rodando, que ainda não cumprem esse requisito. Você mantém as que já estão rodando, Jonathan. Se elas estiverem funcionando, mantenha o jogo. Você não vai mexer no que está funcionando. Você vai criar novas a partir daqui. E aí, a partir daqui, você já pensa nessa estrutura. Então, quando eu vou criar uma campanha, se eu tenho 12 criativos, qual seria o mundo ideal, Jonathan? Eu criar 4 criativos de topo, 4 criativos de meio, 4 criativos de fundo de funil, dentro desse mesmo conjunto de criativos. Por quê, Jonathan? Porque na hora que ele for mostrar isso através da Andrômeda, utilizando a campanha de Advantage, tipo de campanha de Advantage, ele vai ver quem é aquela pessoa do outro lado e qual é o nível de consciência dela. Então vamos supor que o Rafael Marques aqui, ele já esteja pronto para comprar. Ele vai receber criativos de fundo de funil e não de topo. E aí, Rui, como é que é feito isso e como é que é feito isso de maneira tão rápida? É justamente por isso que existe o algoritmo que faz esse trabalho e ele criou essa parceria com a NVIDIA para conseguir processar essa grande quantidade de criativos e entregar o melhor criativo para o melhor público de acordo com o nível de consciência dela para resolver o problema dela. Beleza? Rui, mas nesse caso, criativos para públicos diferentes. Você faz uma campanha aberta, os criativos com filtro de copy para cada público. Exato. Você vai criar um criativo que a copy, o conteúdo daquele criativo, a própria meta vai ler aquele criativo, é como se ela degravasse o texto e visse não só o que tem dentro do criativo do vídeo, mas sim da descrição e da URL para onde você direcionou, e ele mostra, ele filtra isso e mostra para a pessoa correta. Rui, isso é super rápido? Às vezes sim, às vezes não, vai depender do ticket do seu produto. Por exemplo, eu subi um produto novo ontem. Cara, eu subi, e eu subi até errado. Eu subi sem querer. Na hora que eu subi, vendeu. Eu falei, não é possível. Tinha gastado R$ 70, velho. Vendeu. Era o produto low ticket. Mas, lógico, se fosse um produto de R$ 2.500, não venderia em 10 minutos, entendeu? Depois eu desativei, porque eu estava querendo fazer um ajuste no criativo antes de subir. E eu cliquei errado. Na hora que subiu, na hora que eu vi, já estava rodando e já tinha vendido. Eu falei, não é possível. Entendeu? Então, às vezes vende rápido, às vezes não vende. Isso vai depender do quê? Também da sua capacidade de criar bons criativos e diversidade criativa e também, logicamente, do valor do seu ticket, né? Porque quando o ticket é mais barato, ele é no-brainer, ou seja, a pessoa não pensa. Ela vai lá, gosta do negócio, ela vai lá, paga e compra, né? Agora, se é um produto de R$ 2.500, por exemplo, a Renata vai lá comprar uma casa para ela, ela não vai decidir isso de uma hora para outra. Meu irmão, fica 6 meses decidindo, né? Então, é um processo normal de compra, né? Logicamente que isso também vai depender da sua capacidade de persuasão. Quando uma pessoa cai também dentro de um funil nosso, por exemplo, para a gente vender o fluxo, meu irmão, ela vai ver 3 dias de live, puta do conteúdo foda, o puta de uma entrega de prova social, que um monte de gente teve resultado, e logicamente eu não estou falando que todo mundo tem resultado não, tá, gente? Eu também gosto de deixar isso bem claro, o Leandro também deixa. Lógico que vai ter gente que vai se dedicar mais, consegue acertar mais rápido, e tem gente que vai demorar. O que vai diferenciar daquela pessoa que vai ter resultado para que não vai ter é a capacidade de dedicação e tempo de aprendizado. Porque, na minha concepção, aí vai de cada um, tá? Na minha concepção, só não dá certo quem desiste. Essa é a minha cabeça. Porque você vai aprender no processo. É igual aprender inglês ou qualquer coisa na sua vida. Se você ficar estudando inglês, mesmo que você tenha dificuldade durante tanto tempo, você vai aprender inglês, meu irmão. Só que tem gente, concorda comigo, Renato? Tem gente que vai aprender inglês em 6 meses, tem gente que vai aprender em 10 anos. Essa é a realidade, entendeu? Essa é a verdade, isso é para tudo. Você vai fazer seu curso de nutricionista. Meu irmão, tem milhões de pessoas formando nutricionista, vai ter os que vão despontar, porque o cara, só que também tem um queira aí, é lógico que eu tenho de dedicação, mas também tem, às vezes você tá alinhado para os astros, isso acontece também, também acontece, né? Então tem tudo isso envolvido dentro dessa fórmula. Mas beleza, vamos continuar. Acho que teve outra pergunta ali. Rui, com 12 criativos em um lote
Lote, acho que é lote 47. Eu acho que é produto, né? A low ticket. De 47. Qual o valor investir na campanha? Se você estiver criando a campanha do zero, Renata, se você estiver criando a campanha do 0000, ou seja, você tem que estar disposto a fazer com que o algoritmo ele aprenda. Então você tem que ter uma verba de guerra, que eu chamo, que você vai investir um valor ali para o algoritmo processar as informações e o pixel começar a entender o negócio. Então eu sugiro de 3 a 4 vezes o valor do ticket do produto, do início. A partir do momento que o pixel já fez muitas vendas e tal, você pode diminuir isso para 2 até chegar no custo por aquisição máximo, que é a metade do valor do seu produto. Tá? Por exemplo, se é 47, porra, metade do valor, mas aí depende do seu objetivo. O low ticket, eu quero ter lucro ou ele é para vender um produto em subsequência? Porque tem muita gente que tem low ticket e não quer lucro. O cara só quer queimar ali, fazer um cliente para comprar um produto como upsell em seguida. Então tem variáveis, entendeu? Aí você tem que entender qual é o teu momento, o que, que você está fazendo para você encaixar a melhor estratégia para você. Mas se o objetivo é lucro, normalmente é metade do valor do produto. No seu caso, se for lucro, eu testaria valores de tickets diferentes para você tentar aumentar a sua margem. 47, 97, 147, antes de qualquer coisa. Porque às vezes você aumentando e testando para 97, você já duplicou a sua margem de lucro. Seu custo por aquisição vai ser a metade, ali, 40 e poucos reais. E você consegue até distribuir mais criativo, né? Porque você vai ter mais verba para poder trabalhar. Então, mas o que eu percebo do pessoal do fluxo, principalmente quem está começando, o importante é vocês venderem o mais rápido possível, independente do que for. Por quê? Por que que eu falo isso? Gente, o que que vocês acham? Escreve aí no chat. O que que eu acho que vocês têm que vender o mais rápido possível? Independente do valor do ticket. Meu irmão, que vocês não podem desistir do sonho, cara. Vocês não podem desistir de fazer o negócio acontecer. Entendeu? Motiva mais. O problema é que, às vezes, a pessoa não tem paciência. Vai esperar o resultado vir. O resultado vai vir, mas você tem que ter paciência, né? Então, esse é um ponto importante aí. Era sobre tráfego, eu já estou dando aula motivacional, né? Mas beleza. Vamos lá. Então, aqui na tela ainda, eu vou mostrar dois exemplos para vocês, dois criativos, para deixar mais tangível para vocês. O primeiro criativo vai ser para um público de oportunidade, ou seja, etapa de descoberta, que eu chamei de ponta fria aqui. Vou abrir o criativo para vocês verem, beleza? Vamos lá. Quantas pessoas que você conhece hoje que produzem conteúdo na internet? Dentista, advogado, um amigo, um colega, um blogueiro, um nutricionista, um psicólogo, um professor. Quantos dos seus amigos hoje produzem conteúdo formalmente na internet? Não como conteúdo pessoal, sabe? Tipo, a foto dos filhos. Não, produz conteúdo, vídeo para a internet. Ou você mesmo, às vezes você produz. A verdade é que eu tenho certeza que há um tempo atrás, a maioria das pessoas que você conhece não produzem conteúdo. E você mesmo também não produz conteúdo. Mas hoje, eu te garanto que você conhece muita gente que de alguma maneira está produzindo conteúdo na internet. Por quê? Porque são 200 milhões de brasileiros e 30 milhões de produtores de conteúdo formalmente criando conteúdo para o Instagram, Aumentar um YouTube, pouco a TikTok. velocidade. São 30 milhões. Boa parte da população brasileira que está na internet está produzindo conteúdo. Agora tem um negócio. Quantas pessoas você conhece que tem um produto digital? Aí não são 30 milhões. É bem menos. O número é infinitamente menor. Muito menor. Por que isso acontece? Criar conteúdo é fácil, é relativamente gostoso e exige baixo comprometimento. Criar produto digital e vender produto digital já exige um comprometimento maior. Uma coisa é criar um vídeo aleatório. Outra coisa é alguém comprar, me pagar para ver um conteúdo meu. Precisa de um comprometimento maior. Só que o ganho disso aqui, de ser um infoprodutor, é muito maior. Então, se hoje você já cria conteúdo na internet, você já está, parabéns, já deu o primeiro passo, já está no digital. Mas se você ainda não vende conteúdo, se você ainda não vende o seu infoproduto, você pode dar um passo muito mais lucrativo. Inclusive, vários dos grandes produtores de conteúdo que não vendiam produto digital começaram a ver essas possibilidades. Eu vou listar alguns para vocês. A Boca Rosa, ela é youtuber, começou a vender os produtos físicos dela, maquiagem, esse negócio, e já lançou o produto digital dela, ensinando empreendedorismo para as seguidoras dela. A Natália Arcuri começou como youtuber, canal gratuito de finanças. Depois ela vendeu um curso de finanças mais organizado. O próprio Whindersson Nunes, ele era um youtuber, lançou um curso de como ser youtuber. A Giovanna Antonelli era atriz, começou a produzir conteúdo na internet. Primeiro ela veio lá do mundo físico da televisão normal, depois começou a produzir conteúdo no Instagram e já lançou também um curso de empreendedorismo. Ei Nerd, era um cara que era youtuber, falava de cultura nerd, lançou um canal sobre marketing e já tem seus cursos de ensinando a criar conteúdo no YouTube. Por que esses caras que já eram ricos e já ganhavam muito dinheiro com a internet, com publicidade, com número de views, começaram a fazer produto digital? Porque o retorno sobre o produto digital é muito maior do que o retorno só sobre criar conteúdo aleatório. Vender produto digital é uma atividade extremamente lucrativa e é possível que você aprenda a fazer a mesma coisa. Quer aprender a trabalhar com internet? Clica no link abaixo, tem uma aula introdutória, eu revelo. Sacaram, galera? Vou mostrar mais um aqui, porque eu acho que é importante vocês verem exemplos, né? Eu acho que o ponto mais importante dessa aula aqui são os exemplos, na verdade.
Ó, deixa eu voltar aqui, eu tenho que explicar o que que é esse criativo, né? Pera aí. Esse criativo já é um criativo de prontidão, tá? O que que é um criativo de prontidão, gente? Escreve no chat aí. Todo mundo tem que saber o que é criativo de prontidão. Eu falei 4 vezes. É uma pessoa que já está mais pronta para comprar, o público super quente. Normalmente no perpétuo, a gente vai anunciar para aquela pessoa que visitou página de vendas ou fez initiate checkout. Ou seja, ela já viu a oferta, ela está sendo empurrada para o gol. Ou aquela pessoa que já tem consciência do problema. E ela já conhece o Leandro, já tem certeza que ela precisa disso, ela só precisa ser empurrada. No final das contas é isso. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos supor você, tá? Você visitou a página de vendas, fez initiate checkout, você vê esse anúncio aqui, ó. Vê se te ajudaria a empurrar mais você para compra. Peraí, tá sem áudio. Isso daqui é graças ao teu curso, ó, vendo todo santo dia. Vai devagar, como se não solução de Devagar, devagar. Caraca. só hoje isso. Não, isso foi ontem, peraí que eu vou... Se é lançamento, é todo dia. É, todo dia mesmo. Ó, vou pra antes de ontem, Pepe. BSL. Arrasaram. Com a tua cópia lá, ó. Terça-feira. Eu falei presencialmente, agora não, mas em curso todos os dias a gente É tá bastante. Quer aprender o que são negócios digitais e a melhor maneira de começar? É só clicar aqui. Show. Conseguiram entender, gente? 2 exemplos aí? Tá, deixa eu colocar 2 perguntas ali. Pera aí. Deixa eu só minimizar aqui. Tá, tem uma pergunta ali, ó. Beleza. Rui, públicos de lookalike ainda funcionam hoje? E usar no Advantage mais sem interesse vale mais a pena que com interesse? O Advantage mais hoje, a minha proposta que eu tô falando para vocês aqui, é você fazer uma campanha com um conjunto. Esse conjunto público aberto, você não vai configurar nada. A única coisa que você vai colocar são públicos de sugestão, que eu mostrei na aula anterior, inclusive. Tem muita gente que coloca no lugar errado. Se der tempo, no final, eu vou fazer o overview de novo disso. Porque como a IO, ponto ali, não sei quem é o nome, porque eu acho que é o nome da empresa, talvez ainda precise ver onde é que é isso. Mas você só vai configurar um público de sugestão, que eu até comentei um pouco mais para cima. Através desse público de sugestão, ele faz um lookalike, que não tem esse nome, mas é um lookalike. Ele vai expandir o público baseado nesse público de sugestão que você colocou. Ele primeiro entrega para esse, depois ele expande, tá? Rui, como funciona a dinâmica aí? O Leandro escreve a copy e grava a partir da sua demanda de criativo. Você precisa do que você precisa para o tráfego, ou ele já tem tudo gravado e você vai subir nas campanhas? Cara, às vezes eu peço para ele, isso vai depender muito da estratégia que a gente está fazendo, se é um lançamento pago, se é um lançamento gratuito, ou se é um evento presencial, mas enfim, normalmente é assim. A gente faz uma reunião de projeto, por exemplo, vamos pegar um lançamento pago aqui. Faço um lançamento pago, um lançamento gratuito. A gente faz a reunião de pré-projeto, onde a gente vai definir ali qual é o investimento que a gente vai fazer, quais públicos a gente vai atacar, qual é a narrativa. Estou resumindo aqui. Baseado nisso, a gente fala que dia que vai gravar, que dia que o Leandro tem que entregar os criativos. Como ele já é um cara criativo, ele gosta de criar os próprios criativos, ele até tem uma pessoa de cópia aqui, mas normalmente é o Leandro que assume isso. E ele mesmo faz. E aí, os que são criativos, mais criativos, ele mesmo mais cria. Os criativos mais menos criativos, aí ele passa para o time de copy, tá? Porque ele quer que tenha a essência dele. Aí ele cria, e naquele dia da gravação ele vai lá e grava. O Leandro, ele é bem diferente do que eu, né? Até porque ele tem mais experiência do que eu de aparecer na câmera. Eu sou um cara mais de bastidor. Então o Leandro, ele vai lá, lê e fala do jeito que ele acha, entendeu? Eu não, eu sou um cara que precisa mais de planejamento, porque eu sou, inclusive, o cara do tráfego, né? Então, eu preciso de ver número, não sei o quê, eu gosto de planejar, gosto de ver se deu certo, papapá. Então, vai depender de cada um. Então, é assim que funciona. Até perdi aqui. Mas aí, eu vou ler mais 3 perguntas, senão eu vou responder essa pergunta e tem muita coisa para falar, gente. Mas aí, de um produto de 47, deve gastar 3 a 4 vezes o valor do produto em quantos dias? Vai depender da sua fome. Entendeu? Se você quiser espaçar em mais dias, para você começar a entender o número primeiro antes de gastar tudo de uma vez, talvez seja melhor, se você estiver aprendendo. Entendeu? Agora, se você quiser os dados mais rápido, pode gastar em 2, 3, 4 dias, que é o valor baixo, né? Então, qual deveria ser o orçamento diário? Vai depender da quantidade de dias. Se você quer em 10 dias, você vai pegar o orçamento todo e dividir por 10. Se você quiser em 7 dias, você vai pegar o orçamento geral que você tem e vai dividir por 7 dias.
por 4 dias, então você faz o cálculo inverso. Público de sugestão não é o público de interesse, né? Não, público de interesse é uma coisa. Lá dentro do seu conjunto de anúncios, você seleciona o público de interesse, por exemplo, eu quero interesse em nutrição, sei lá, tem vários tipos de interesse lá, não vou lembrar de cabeça. Você vai selecionar qual é o interesse correlacionado ao que você está vendendo. Público de sugestão são públicos personalizados que você já tem na sua história. Por exemplo, a Renata fez um lançamento pago, ela tem a base de leads, ela vai subir para a meta e vai usar essa base de leads como uma sugestão de público. Ô, Renata, pode pegar pessoas que visitaram uma determinada página dela, ela também cria um público de quem visitou essa determinada página. Ou pessoas que visitaram a página de vendas, ou fizeram initiate checkout, ela consegue criar públicos disso. Todos esses públicos, que podem ser base de clientes ou públicos engajados, que a gente diz, podem ser públicos de sugestão, que são diferentes de públicos de interesse. Públicos de interesse são públicos que você consegue também colocar a nível de conjunto de anúncio, mas que são interesses que o público, que o Meta, criou dentro do conjunto, que você pode selecionar, que é um público aberto, por exemplo, nutricionistas, que eu dei o exemplo, ou pessoas que gostam de ler, ou pessoas que fazem viagens internacionais, ou compradores envolvidos. São interesses que já têm pré-setados na meta que você pode selecionar. Nesse exemplo, que nesse caso que eu estou dizendo, eu não estou falando para você usar interesse. Estou falando para você usar públicos de base de clientes que você já tenha. Se você não tiver clientes, você não usa. Ou públicos de pessoas que fizeram algum tipo de comportamento em alguma das suas páginas. Rui, não tem nenhum dos dois. Você vai começar zerado. E à medida que você for conseguindo construir esses públicos e essas bases, você vai melhorando. E qual é o principal motor para isso? É o que eu estou ensinando exatamente agora, que é a diversidade criativa. É o criativo que vai te fazer construir a base de públicos. Beleza? E para isso você tem que fazer o quê? Você tem que investir dinheiro para trazer pessoas para ver as suas páginas e ver os seus criativos. Quanto mais pessoas ver os seus criativos, as suas páginas, mais base você está construindo. Tá, de que forma que esse público é qualificado? Qualificado de acordo com o seu criativo. Se o seu criativo for bom, ele está qualificando o público e está atraindo o público correto. Se você erra no criativo, você está construindo uma base ruim, que eu chamo de sinais ruins. Beleza? Pá. Vou ler mais duas aqui, vou seguir, depois quem mandou aí, manda de novo, tá? Rui, mas na minha análise pediram para eu tirar a sugestão e colocar restrito, gênero e faixa etária. Tem que ver o seu caso, mas eu vou falar sobre ele. Você coloca excluir lista de compradores mais purchase. Beleza, vou responder ponto 1 e ponto 2 aqui do Juliano Ruaro. Vamos lá, ponto 1. Pediram para eu tirar sugestão e colocar restrito. O que pode. Eu até falei isso no início da nossa aula aqui. Eu não estou falando para vocês deixarem de fazer campanhas manuais. Eu estou falando que vocês podem criar campanhas advantages também. Mas provavelmente pediram para você colocar um público mais restrito para a sua conversão ser mais rápida. Porque se eu restringo para o público quente, eu faço dinheiro rápido, ao invés de deixar um público aberto, que ele vai demorar um tempo maior para poder aprender. Mas depois que ele aprende, ele tende a também ter um excelente resultado. Então, uma coisa não elimina a outra. Eu falei isso, inclusive, no início da aula, tá? Você coloca excluir lista de compradores por X exatamente, porque eu não vou anunciar. Isso é para todos os casos. Tanto para público aberto quanto para público fechado, que é o restrito, você tem que excluir a base de públicos compradores. Porque eu não vou anunciar para quem já comprou meu produto. Beleza? E essa exclusão, tanto quanto sugestão, é feita a nível de conjunto de anúncio, quando você sobe uma campanha. Beleza? Rui, tô perdido. Relaxa. Depois você vai abrir a campanha da meta, vai criando devagarzinho, tem aulas detalhadas para vocês em vários cursos, dentro do Super Ads, dentro do VTSD. Eu acho que essa aula aqui ela é muito mais importante do que uma aula de mostrar passo a passo do que você precisa fazer, porque o objetivo aqui é explicar a estratégia. E a estratégia é o que manda, entendeu? A parte técnica de você apertar no botãozinho, você pode ver na aula que também já temos isso lá criado. E, inclusive, eu já fiz aulas ensinando isso, tá? Eu acho que na aula passada, inclusive, eu fiz isso, ou eu fiz um evento desse do fluxo aí, recente. Mais uma. Gente, como fica a estratégia de escala horizontal dos criativos testados? Antes, a recomendação era criar outra campanha com 3 conjuntos de anúncio, copiando o mesmo criativo para pegar fatias diferentes do público. Isso se mantém? Você pode continuar fazendo campanhas manuais, mas no caso do Advantage, que eu estou falando agora, que é o tipo de campanha que usa Andrômeda, todas utilizam Andrômeda, mas eu estou falando do Advantage,
que acontece é o seguinte, você colocou 8 a 12 criativos. Quem vai dizer o melhor criativo é a meta. Beleza? É a Andrômeda. Só que o que acontece? Dos 12, eu vou até mostrar isso no slide mais para frente, mas vou comentar que agora eu repito mais para frente, porque eu vou mostrar exemplos. O que a Andrômeda Advantage vai fazer? Ele vai ver qual é o criativo que tem maior chance de conversão. Como é que ele avalia isso? E é importante vocês entenderem isso. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção. Tá prestando atenção, Mônica? Olha lá, ó. Ó, primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte. O Andrômeda, ele vai começar a entregar para o melhor criativo. E como é que ele define isso? Primeiro, ele vai analisar a métrica mais importante. Se a sua é venda, o que ele vai analisar primeiro, gente? Escreve no chat. Qual é a métrica mais importante? Vendas, lógico, né? Só para ficar todo mundo claro, é vendas. Tá ruim, mas se não está vendendo, qual é a segunda métrica? Se não está vendendo, qual é que ele vai olhar? Escreve no chat. Se não está vendendo, qual é a outra métrica que ele vai analisar? Initiate Checkout, foi o que o Jonas escreveu ali, IC. Initiate Checkout, que é a métrica anterior à venda. Beleza? Não está vendendo, mas se tiver tendo muito Initiate Checkout, é o que o Andrômeda vai escolher para entregar mais o seu orçamento. Beleza? Agora, não está tendo muito Initiate Checkout. Qual é a métrica anterior a essa que ele vai avaliar? O Jonathan falou, CPC. Nesse caso, eu ainda acredito que seja, eu analisaria um conjunto de métricas. CPC é o custo por clique. Então, eu analisaria CPC, CPM, que é o custo por mil impressões. Analisaria também as taxas de conversão do funil, quantas pessoas chegaram na página de vendas e a taxa disso para Initiate Checkout, de Initiate Checkout para venda. A taxa de cliques no botão de compra. Aí dá para fazer várias coisas avançadas, mas eu não vou entrar nessa Connect Rate. Connect Rate é a quantidade de pessoas que clicou no criativo e de fato aterrizaram na página, ou seja, carregou a página. Porque tem muita gente que se perde do clique na aterrissagem da página. Então, o Connect Rate, uma taxa boa, é de 80% para cima. Por exemplo, as nossas agora, depois das IAs, cara, tá batendo 95% de Connect Rate. Tá? CTR, acima de 2%. Então, tem criativo. Aí, beleza. Ponto importante. Eu não falei que depois da métrica do Initiate Checkout, ele vai analisar as métricas secundárias, que eu falei CPM, custo por clique, e aí vai. O que pode acontecer, Edilene? Não vendeu, ele foi começou a analisar o checkout. Não fez Initiate Checkout, ele começou a avaliar as métricas secundárias. Mas aí, tem um desses criativos que teve um CTR muito alto. O que o CTR quer dizer? Que o seu criativo está chamando atenção, a qualidade dele é boa. E está tendo muito clique. Só que ter muito clique também não quer dizer que ele vai converter. Então você tem que ficar de olho nas métricas, porque às vezes o Andrômeda se confunde, achando que o que tem muito clique vai gerar muitas vendas. Mas pode ser o quê? Um criativo, que a gente chama de criativo, normalmente é criativo de mito, ou criativo clickbait. Acho que é assim que escreve, se não estiver errado aqui. Clickbait. Posso estar errado ali. Que é o quê? Tem muito clique, mas não tem, de fato, interesse real. Então, você tem que avaliar isso. Será que esse clique, de fato, está gerando vendas? Então, como é que você vai definir isso, já que está tendo muito clique? Você tem que definir um valor de corte daquele criativo, para cortar ele. E vai depender de nicho para nicho. Está tendo muito clique, mas não está gerando venda e já gastou um valor relevante? Mata ele, para ele começar a entregar para o outro. Então, normalmente, o Andrômeda vai começar a entregar para um criativo muito, e depois, se ele vender, ele vai continuar vendendo. Se ele não vender, você mata ele, ele começa a trazer um novo líder para aquela campanha dentre os 12 criativos. Então, dos 12, eu matei um, sobrou 11. Ele começou a entregar, começou a vender, ótimo. Se não começou a vender, você vai analisar os dados. Porra, tá dando ruim. Tá tendo muito clique, a taxa de checkout tá baixa, mata ele. Ele vai estar entregando outros líderes. Então, é mais ou menos essa a ideia. Eu vou mostrar para vocês mais a fundo daqui a pouco. Eu tenho um gráfico que eu criei especificamente para isso. Que foram situações que eu fui vendo à medida que a gente foi otimizando e criando aqui, tá? Mas vamos seguir aqui, porque tem muita coisa, né? Eu parei foi na dimensão 2, né? Foi. Beleza. Dimensão 3, gente, que eu comentei um pouco com vocês, mas eu trouxe exemplos. Dimensão 3 é territórios. O que eu estou querendo dizer? Você tem que ter uma ideia mãe para o seu criativo.
Tá, Amanda? Você vai ter uma ideia mãe. Qual é uma ideia mãe aqui? Eu coloquei várias ideias aqui, né? E cada ideia mãe, Amanda, vai trazer bolsos de públicos diferentes. Então, você tá empilhando a dimensão um, a dimensão 2 e a dimensão 3 dentro daquele mesmo conjunto de criativos, dos 12. Vai estar misturando todas essas coisas que eu estou falando aqui, tá? E aí o território eu posso ter um território, uma ideia mãe, que é aperto financeiro do dia a dia, nostalgia e identidade, novidade tecnológica, o IA, bastidor do produto, as tendências do mercado, o método em si. Então, territórios diferentes é igual a conversas diferentes e vetores diferentes, ou seja, sinais diferentes para ele encontrar públicos diferentes e interesses diferentes. Beleza, Cíntia? Agora, trazendo um exemplo disso para ficar mais claro, né? Porque às vezes o cara, porra, não conseguiu entender. Agora você vai entender melhor. Por exemplo, aqui é um criativo, é o bastidor do produto. Você concorda comigo que eu posso criar vários vídeos de bastidores? Posso. Me escreva no chat aí. Quais são ideias de bastidores? Vou dar três aqui já de cara. Por exemplo, mostrar uma área de membros. Por exemplo, mostrar o Leandro gravando ali um vídeo no dia a dia. Por exemplo, o Leandro criando uma aula. Dá para criar vários bastidores. Várias ideias de ângulos diferentes de criativos de bastidor. Então, a ideia mãe foi bastidor, mas eu posso criar ângulos diferentes de bastidor. Vamos mostrar agora o exemplo de um anúncio. Beleza? Vamos lá. Essa é uma ideia de um bastidor. Ó, vê isso, Cíntia. Duas coisas que eu quero que você entenda que tem no Venda Todo Santo Dia e que podem te ajudar. Além de ter a aula em que eu explico o conceito de como é que se criam bons anúncios e tal, tem uma porrada de referências, de criativos, de alunos, com alta taxa de conversão, para você entender cada tipo de anúncio. Anúncio de descoberta, de relacionamento, anúncio de conversão, anúncio de remarketing. Aqui tem um resumo com uma orientação da aula de como é que se cria os anúncios, exemplos de anúncios, tipo de anúncio, limitação criativa. Então tem toda a cópia aqui. E tem os anúncios de alunos que convertem muito, anúncios meus, anúncios da gringa também. Então tá aqui, ó, uma pancada de referência de anúncios. Página de vendas, a mesma coisa. Tem a aula que ensina a fazer a página de vendas, tem o agente GPT que cria a página de vendas para você, e tem uma pancada de referências de páginas de vendas com alta conversão para você. Aqui é o GPT, ele cria para você a cópia, né, baseado no nosso método. E já tem aqui, ó, as páginas de alunos que convertem bastante. Então você entende aqui, ó, a referência do que acontece na prática, na vida real, que é de outro aluno. Aqui já é de outro aluno. Então aqui você tem orientação de fundamentos para entender como a coisa funciona, você tem referência de ver a coisa funcionando e você tem a IA para fazer, conduzir o processo junto com você. Isso em todas as aulas, anúncio, página, webinário, quiz, conteúdo, criação de produto. Se você quer ter o sucesso no Venda Todo Santo Dia, o curso que mais gera resultado no marketing digital brasileiro, clica aqui e faz sua inscrição. Entenderam, galera? Vamos ver o segundo exemplo. Só para fazer uma pergunta, eu coloquei 2x aqui, todo mundo consegue entender, né? É porque eu assisto em 3x. Coloquei em 2x aqui que eu acho que vai ser mais produtivo. A outra coisa que eu vi outro dia foi um cara falando que ninguém mais vai comprar curso online, porque as pessoas perceberam que nada dá certo, elas preferem contratar alguém para fazer para atender. Aí ele vende um curso que ensina a prestar serviço. Filho da puta, tá falando mal de curso, vendendo um curso que fala que você tem que prestar serviço. Na verdade, prestar serviço não é uma tendência, não. Isso aí começou em 1521. Eu comecei a minha agência em 2008 prestando serviço. Prestar serviço é uma boa maneira de começar, é mais fácil de vender, é mais dinheiro. Eu prefiro o quê? Aprender tráfego, alguém fazer o tráfego para você. Mas a verdade é que você vai virar o gargalo do seu negócio de prestação de serviço. Então, muita gente fala, mas eu não tenho autoridade para começar a criar meu produto digital escalar. Cara, quando eu comecei, não tinha. Você não precisa necessariamente passar pelo serviço para depois de 10 anos se lascando com prestador de serviço, que é um produto. Não, você pode criar um produto, sabe quando? A partir do momento que você declara o que é. Vai lá, descobre o que é, faz associação com alguém que já tem autoridade, lança um produto que é um e-book, lança um template de alguma coisa, descobre uma demanda do mercado, oferece e vende, né? Nada dá mais lucro que negócio de informação. Por quê? Porque não tem custo de produção tão grande. Você gasta pouco e ganha muito, porque tem pouca complexidade. Quer aprender a trabalhar com internet? Clica no link abaixo, tem uma aula introdutória em que eu revelo quais são os melhores nichos e os melhores modelos para se ganhar dinheiro com marketing digital no Brasil. Show. Então, essa aqui foi a segunda diversidade, beleza? Aquela ali era tendências do mercado. Agora vamos para a diversidade, dimensão 4. Dimensão 4 é o seguinte. Vou minimizar isso aqui. Ângulos, né? E aí eu vou dar exemplos de ângulos também, dessa vez, para ficar mais claro. Eu até falei um pouco lá da outra vez, mas eu vou falar aqui então. Depois que você teve a ideia mãe, que foi como eu mostrei no slide anterior ali, você vai criar ângulos. E a melhor coisa para isso é o quê? A mandala. Beleza? Mandala. A gente criou a mandala antes do Andrômeda ser divulgado. E ela casa perfeitamente com a Andrômeda, né? Então, é você ter vários anúncios. Eu até dei um exemplo aqui, ó, do clickbait, sensação e mito, que eram os de... Normalmente vai gerar muito clique e isca. Talvez esse aqui traz um público desqualificado. Os demais, porque esse aqui você quer branding, alcance. Os demais, você consegue trabalhar uma ideia mãe e trabalhar vários ângulos. Eu falei um pouco sobre isso ali anteriormente. Então, por exemplo, IA cria produto. Esse aqui é uma ideia, né? Você pode criar anúncio de história, de explicação, comparação, prova, demonstração.
Você pode criar vários de história, vários de explicação, vários de comparação, vários de prova, vários de demonstração. Então, um conceito dá para trabalhar uma porrada de criativo diferente. Show? Seguindo, eu vou dar dois exemplos aqui. O legal do VTSD é o ângulo de explicação, que a gente ensinou para vocês dentro da mandala, e eu vou mostrar esse exemplo desse criativo. Que é o mais legal do Venda Todo Santo Dia, na minha opinião? Quando você pega um perpétuo raiz, um anúncio normal, que não usa o Venda Todo Santo Dia, como é que esse cara faz? Ele vai pegar, fazer um anúncio e vai convidar a pessoa para conhecer um produto, para apresentar um produto. Normalmente é assim. E aí, a pessoa pula isso, porque não é interessante. Ei, venha comprar o meu produto. Né, o cara já sabe que... E aí, você vai comparar com outro tipo de estratégia, que cria um evento, um webinar, uma parada assim. E aí, a pessoa vai lá e convida para assistir, e aí gerar um conteúdo e depois oferecer o seu produto. Qual que é o problema disso? Normalmente, esse evento vai acontecer no futuro. Eu não sei quantas vezes, responde aí. Você cadastrou o e-mail para um evento que você estava até afim, cara. Vou me cadastrar porque eu quero assistir essa aula, essa apresentação. E esqueceu, deixou para lá. Porque no futuro, a pessoa tem coisa mais interessante, você deixou para lá. No Venda Todo Santo Dia, ele não é nenhum, nem outro. O que a gente faz? A gente convida a pessoa para uma apresentação mesmo. Cara, vem cá para assistir uma apresentação sobre um assunto que você tem interesse. Só que tem um negócio, não é para assistir uma apresentação no futuro, é para assistir uma apresentação agora. Então você antecipa por um momento presente. Quando ela entra lá, ela não vê um vídeo de vendas normal que fica vendendo e falando sobre o produto. Ela vê um negócio que eu chamo de vídeo de vendas de valor. O vídeo de vendas de valor, VDV, ele é 90% conteúdo, 90% valor e 5% a venda. Então se você quiser aprender como é que funciona a metodologia do Venda Todo Santo Dia, que ensina você a usar essa mandala de anúncios aqui, que é para fazer vários tipos de anúncios, que convida a pessoa para... Show, acho que deu para entender. Então, a de explicação, esse aqui é problema-solução. Isso aqui, na verdade, era um carrossel, né? Ficou até ruim aqui a imagem, mas acho que deu para entender. Funil de vendas que me fez vender milhões nos últimos anos. Aí, quantos milhões, literalmente, descoberta, enfim. Aí tem uma explicação aqui. Na prática, tá? Também mais alguns exemplos, para vocês entenderem. Ó, peguei um exemplo aqui. Vão vários territórios diferentes. Ó. Território 1, território 2, território 3, território 4, território 5. Território 1 seria, por exemplo, independência, que é a temática inicial. Pare de depender do gestor para decisões simples, que aqui era para tráfego pago, né? Velocidade, cria uma campanha em minutos conversando com a IA. Diagnóstico, saiba o que cortar, manter e escalar. Só de diagnóstico eu consigo criar uma porrada de diagnóstico. Faça o diagnóstico, entenda como fazer o diagnóstico do seu funil. Entenda como avaliar a métrica de CPM. Entenda como avaliar a métrica de CTR. Entenda como avaliar as três dimensões do tráfego. Enfim, dá para trabalhar porrada de coisa. Anti-achismo, o fim do chute no meta-ads. E o quinto, iniciantes travados. Saia do medo do gerenciador. Agora eu vou pegar o território 4, tá? E vou criar ângulos para ele. Beleza, Amanda? Olha lá, ó. Peguei o 4, anti-achismo, o fim do chute do meta-ads e vou criar especificamente com esse ângulo outros. Então, beleza. Qual outro? Achismo é o gestor mais caro que existe. Outro ângulo. Você não perde dinheiro por anunciar, perde por decidir no escuro. O meta-ads não está difícil. Difícil é operar sem diagnóstico. Beleza? Conseguiu entender? Ficou claro isso aqui, né? Show. Dimensão 5, gente. Dimensão 5 é o seguinte: diversidade de formatos. Resumidamente, é você trabalhar vários formatos diferentes. Então, feed, stories e reels, imagem, carrossel e assim vai. Pelas métricas da Meta, 46% das compras no Reels acontecem nos 2 primeiros segundos. E aí você pode ter um cardápio diferente, um GC, prints, demonstração de tela. O Leandro trabalha muito print, né, de aluno. Tem muita gente que manda pra gente o resultado. Então a gente tem uma comunicação mostrando muito print e prova. Então aqui é um exemplo de um anúncio, normalmente é a base do que a gente sobe, que é um anúncio em Reels ou quadrado ali para o feed, com o anúncio em Stories. Esse aqui é básico. E aí você tem que ter em outros formatos, tá? Eu nem vou abrir esse exemplo aqui não, porque é só um exemplo de um vídeo, mas a ideia aqui era mostrar o formato, beleza? Então essa é a quinta dimensão, beleza? Só que não adianta nada você ter diversidade de públicos, diversidade de consciências, diversidade de territórios, diversidade de ângulos e diversidade de formatos. Então, dentro daqueles 12 criativos, dentro daquele conjunto, você vai ter 12 criativos com todas essas diversidades aqui. Beleza? Não adianta ter isso aqui tudo se você não tiver isso aqui, ó, a fundação. Quem quer saber o que é fundação, digita no chat, por favor, para vocês darem acordada. Vamos digitar, Amanda. Digita aí, Amanda. A fundação é o seguinte, gente, é você ter os sinais certos, no final das contas.
Então, no nosso caso aqui hoje, eu tenho 70 públicos de sugestão utilizados nas minhas campanhas, que eles expandem para outros públicos. Tenho a minha base de clientes que já compraram os nossos produtos, ou seja, eu consigo entender o comportamento dessas pessoas. Eu tenho 9 exclusões cirúrgicas, que normalmente compradores, né, de público, compradores dos meus produtos. E os eventos sendo enviados certos. O que são eventos? São os comportamentos que a pessoa faz na sua página, que são enviados para a meta, e a meta precisa desses eventos. Então, as 5 dimensões são eu acho que chama hexágono isso aqui, né? Pentágono. São esses 5 aqui, e a base é o sinal. Beleza? Então, a convergência, inclusive isso aqui, acho que isso aqui eu não vou explicar agora. A convergência é o que, então? É você ter esses 5 e a base. Públicos, ou seja, pessoas diferentes, consciências diferentes, oportunidade, urgência oculta e prontidão, territórios e uma ideia mãe, ângulos diferentes para esse território e formatos diferentes. E uma fundação para enviar esses eventos com bom sinal para a meta. Vou falar a base. Conversão, convergiu, é o motor, acha o comprador sozinho. Se falhou em uma delas, o sistema degrada, ele piora. E eu vou trazer um exemplo disso um pouco mais para frente. Resultado, você abre acesso a porções novas de audiência sem precisar mexer na segmentação, porque a segmentação é aberta. Então, levando em consideração o pentágono, então, se você perde um deles, o que acontece é o seguinte. Vamos dar um exemplo. Falha em território, que é a ideia. Você vai ter mais clones, canibalização, o CPM sobe, o CTR sobe. Falha nos níveis de consciência, topo, meio e baixo funil. Clique sem venda, a audiência esgota. Porque um anúncio ele ajuda o outro a converter. Quando você tem níveis de consciência diferentes. Então ele vê que o Jonathan está a nível de oportunidade, ele mostra o conteúdo de oportunidade. Depois saiu de oportunidade, está em urgência oculta, ele mostra urgência oculta. Depois ele mostra o de prontidão. Falha no formato, jogando com a metade em campo. Quanto mais formatos, mais você vai bater na pessoa de maneira diferente, uma probabilidade de conversão. Falha na fundação, que são sinais. O motor otimiza para o que enxerga. Se você está mandando sinais errados, ou seja, públicos ruins, os eventos de comportamento da tua página ruim, vai nascer um monstro, ele vai otimizar e você vai jogar seu dinheiro fora. E aí, tem um conceito, uma pergunta muito importante. Eu não te falei que a diversidade criativa vai fazer com que você alcance novas pessoas? Eu falei isso, não falei? Novos bolsos de público? Aí vem uma pergunta. Essa campanha ou esse anúncio me trouxe gente nova ou só mostrou de novo para a gente que eu já alcançava? Eu até mostrei um pouco isso na aula passada, mas eu vou mostrar agora um pouco de maneira mais profunda. Se você adiciona um criativo similar, você vai ter um alcance incremental, e é importante vocês entenderem essa palavra, alcance incremental baixo, ou seja, mesmas pessoas. Se você tem um criativo diverso, que eu já mostrei o que é diversidade para vocês, você vai ter um incremento alto, gente nova. Qual é o melhor mundo? É você sempre alcançar pessoas novas e converter para pessoas novas, não só para quem já está convertido, teoricamente. Beleza? E aí eu criei um gráfico para ficar mais claro isso para vocês. Quando você tem um criativo similar, dá uma analisada nessa barra. Você tá, olha a legenda aqui em cima, ó, que está mais clarinho assim, já alcançava essa pessoa. O verdinho, você está alcançando pessoas novas, incrementabilidade, você está alcançando pessoas novas. Então, quando você tem criativo similar, você alcança mais pessoas iguais e menos pessoas novas. Quando você tem um criativo diverso, você alcança pessoas também que você já conhece, mas alcança também muitas novas pessoas. Acho que fica mais claro quando tem um gráfico desse assim, né? Para você conseguir entender um pouco melhor. Então, quando você tem incrementabilidade, ou seja, esse verde, não conta a venda que já iria acontecer de qualquer jeito. Conta a parte verde, que só veio por causa do anúncio. Então, todo anúncio que você entrega, ele vai ter uma parte de incrementabilidade, ou seja, pessoas novas que não converteriam, mas estão convertendo, e pessoas que já converteriam. Quanto maior a incrementabilidade, mais eficiência o seu criativo tem, porque ele está alcançando pessoas que não converteriam normalmente. Então, isso é incrementabilidade.
é alcance incremental. É um nome bonitinho, mas que é muito importante, beleza? E aí, eu queria mostrar uma coluna nova para vocês, que chama atribuição incremental. Essa coluna, você entrar dentro de colunas, vai ter configurações de atribuição. Quando você clica em configurações de atribuição, e aí você não precisa se preocupar de fazer isso agora, porque depois você vai ver essa tela aqui. Você só precisa saber que está em configurações de atribuição, e está escrito aqui em cima, configurações de atribuição, lá dentro de colunas, que é bem ali no gerenciador. Eu até posso mostrar daqui a pouco. Se vocês quiserem, me lembra lá no final que eu mostro, tá? Mas você vai clicar em colunas, configurações incremental, vai aparecer uma tela, e você vai marcar atribuição incremental. E ele vai aparecer uma coluna, aqui, ó, desse jeito. Normalmente não aparece para você esse aqui, ó, atribuição incremental, todas as conversões. Provavelmente ninguém nunca falou isso para vocês. Vocês já ouviram falar disso? Alguém já tinha ouvido falar disso? Quase ninguém sabe, beleza? Na verdade, eu só vi uma pessoa até hoje sabendo disso, tá? Pelo menos do meu ciclo mais próximo. Beleza. Essa atribuição incremental, ela vai te mostrar, por exemplo, eu tive 40 vendas aqui nesse produto, beleza? Nesse produto, eu estava com custo por aquisição de R$ 1.107. Meu custo por aquisição máximo desse produto é R$ 1.250, então ele está dentro do meu custo por aquisição. Ele vendeu 40. Dessas 40, 25 era atribuição incremental. O que quer dizer isso? Escreve no chat para ver se vocês entenderam. O que quer dizer isso? Que eu expliquei para vocês. O que é exatamente? Só que não é só a gente nova. A gente nova que normalmente não compraria. Ela não estava catequizada. E ela só comprou por causa desse anúncio. Então é legal você ter essa análise. Porque quanto maior a conversão e atribuição incremental, quer dizer que melhor está o seu criativo. E eu vou te trazer como você pode analisar isso agora. Na prática, é o seguinte. Além daquela. Acho que vai estar aqui mais para baixo. Onde é que eu coloquei isso? Para mim, eu tinha colocado aqui. Deixa eu ver se. Ah, tá aqui, ó. Eu não cliquei. Tá aqui, ó. Peraí. Antes de mostrar aquele de baixo, é esse que eu quero mostrar. Tá. Aqui a resposta que eu acabei de dizer, né? Das mesmas 40, quantas o modelo da meta estima que só aconteceram por causa do anúncio? 62%. Que foi aquelas 25 ali, se eu me lembro bem do cálculo. Depois eu vou ter que conferir. Quando que você vai saber que está bom ou está ruim? Aí eu criei isso aqui para você. Ó. Acima de 70% está ótimo. Que não é o meu caso aqui. Ela está boa. Ela está acima de 62%. Então, é onde a maioria das operações honestas cai nos testes independentes. A campanha causa a maior parte do placar. Mas você também tem um bom alcance incremental. 40, 50, alerta. Abaixo de 40%, ruim. Então, abaixo de 40%, a campanha está mais recebendo crédito do que já seria gerado de venda naturalmente, do que trazendo públicos novos, incrementais que normalmente não converteriam pelos seus anúncios. Tá? Então, quanto maior a sua taxa de alcance incremental, quer dizer mais eficiência você está gerando. E aí, na aula passada, eu mostrei para vocês na tela do gerenciador essa tela aqui. Todo mundo, quem estava na aula lembra disso? Levanta a mão aí, por favor. Você tem lá dentro de detalhamento, dentro do gerenciador, eu mostrei isso na aula passada, na prática. É um menu dentro do gerenciador, tem uma abinha lá escrito detalhamento. Na hora que você abre o gerenciador, você já vê isso, detalhamento. Que você clica nela e você consegue mostrar esses dados aqui, ó. Público engajado, cliente existente, novo público, desconhecido. Qual seria o suprassumo e o ideal? A gente converter mais para público novo. Você pode perceber que nessa campanha é um bom. Isso não quer dizer que todas as minhas campanhas performam desse jeito, não, tá? Eu trouxe um exemplo bom aqui, ó. O que ela fez? Ela vendeu primeiro para quem era público engajado e cliente existente, que foram 13, né? E converteu 14 para o público novo, que tá, porra, muito bom, né? Se aqui fosse, por exemplo, das 27 vendas, 20 seria melhor ainda. Beleza? Pegou, Amanda? Conseguiu entender? Isso está dentro do gerenciador de anúncios, dentro da aba detalhamento. Na hora que você abre o gerenciador de anúncios, tem lá detalhamento. Você consegue ver isso.
Então isso é legal, porque você consegue ver se a sua criativo está vendendo só para quem já está catequizado ou para públicos novos. E não necessariamente públicos novos, é sempre público incremental, esse é o ponto importante. Mas você vai conseguir casar uma coisa com a outra quando você ativar as duas colunas, que dá para você ligar as duas em simultâneo, tá? A anterior, que era essa daqui de cima, que era a de configurações de atribuição. Oh, meu Deus, toda hora eu estou usando esse. Configuração de atribuição, e a outra de detalhamento, segmentos de público, que é essa aqui, ó. Ó, cadê? Segmentos de público. Tá vendo meu mouse, né? Pera aí, ó. Deixa eu aumentar aqui. Não tá aumentando aqui, rapaz. Pera aí. Tá aumentando não, gente. Então fica, deixa eu ver se aumenta aqui do lado. Acho que dá para ver. Segmentos de público. Quando eu seleciono ela, ela aparece isso aqui. Tá bom? Show de bola. Opa. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Beleza, seguindo. Caramba, tem um monte de ponto ainda para falar aqui. Não sei se vai dar tempo de falar tudo aqui, isso aqui tudo não. Acho que eu vou dividir em duas aulas esse negócio aqui, meu. Beleza. A métrica que amarra tudo, né? Deixa eu ver aqui. Duas confusões, ponto de atenção. Acho que dá. Playbook. Não, acho que eu vou dividir, velho. Eu vou dividir em duas. Vocês querem que divida em duas ou segue, gente? Eu não sei como é que tá o tempo de vocês. Divide em duas? Então tá. Então eu vou explicar mais esse ponto aqui e a gente divide numa próxima aula, tá? Mas assim, já trouxe bastante coisa nova para vocês, né? Que eu acho que é interessante. Mas eu vou mostrar mais esse ponto. Eu sei que o dia de todo mundo é muito corrido, tem outras coisas para poder fazer, tá? E aí também tem que sedimentar na cabeça de vocês. A Mônica já tá ali, meu irmão, com a cabeça fervendo. Beleza. Então a gente tem o CPMR que eu comentei na aula passada. O CPMR é uma métrica que você cria numa coluna dentro do gerenciador, que ela verifica se você realmente está tendo uma diversidade muito grande nos teus criativos. Qual é a diferença de CPMR para CPM? Tá? Quem é que sabe aí? Digita para mim no chat se alguém souber. Que eu falei um pouco sobre isso na aula passada. A galera não sabe? Eu vou relembrar. O CPM é o custo por mil impressões. Normalmente o cálculo é feito dividindo as impressões pelos cliques. É isso mesmo. Enquanto o CPMR é dividido o alcance pelos cliques. Qual é a diferença? É que o CPM você está impactando as mesmas pessoas, é por impressões. Enquanto o alcance são pessoas únicas. Tá? Você vai entender melhor isso agora. Opa, deixa eu minimizar isso aqui. Então, quando você vai fazer o CPM, ele contabiliza, por exemplo, a visita, a impressão do Jonathan 5 vezes, se ele tiver visto 5 vezes. No CPMR, que é por alcance, ele só vai pegar uma vez, apesar do Jonathan ter visto 5 vezes. Entendeu, Jonathan? Então, essa é a diferença. O CPM contabiliza 5 vezes que o Jonathan fez, e o CPMR vai contabilizar só uma vez. Então, esse cálculo do CPMR ele é mais qualificado para o que a gente quer. Por quê? Porque se eu só contabilizo uma vez, eu começo a ver se eu estou impactando mais pessoas diferentes. Tá. CPMR estável ou caindo, quando você sobe a verba. Quando você sobe a verba. Seu criativo está achando gente nova, está saudável, pode escalar. Então, se o CPMR está caindo, quer dizer que você está com uma boa diversidade criativa. Se o CPMR está subindo, o que quer dizer? Você está pagando para alcançar as mesmas pessoas, que é o exemplo que eu falei do Jonathan ali. Eu estou mostrando para ele as mesmas vezes o mesmo criativo. Então, se eu tenho CPM, vamos pegar aqui para vocês entenderem, se eu tenho um CPM que é R$ 10, e o CPMR que eu estou uma do lado da outra é R$ 10, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou pagando para alcançar pessoas diferentes. Agora, se o meu CPMR, eu tenho meu CPM R$ 10 e meu CPMR está 20, quer dizer que eu estou pagando para alcançar as mesmas pessoas.
Beleza? Com o número eu acho que ficou mais fácil de entender. Mas eu vou mostrar, vai ter um exemplo. O CPMR dá um mergulho para baixo, ou seja, ele caiu. Você pode injetar. O que quer dizer isso? Vou dar exemplo aqui de novo, dos R$10. CPM está 10. O CPMR, agora, ele estava 50. Mas você colocou um novo criativo nessa campanha. E ele caiu. Quer dizer que o quê? Esse criativo que você adicionou ajudou a alcançar novos públicos. Conseguiu entender, Renato? Beleza. Tá, isso aqui eu já expliquei, não preciso explicar de novo. Tá, aqui eu também vou pular, porque eu acho que isso não vai confundir demais vocês. Eu vou mostrar o gráfico que eu acho que vocês gostam. Beleza, no gráfico. Aqui eu vou dar um resumo, tá? Se o CPMR ele tá estável, ou seja, tá vendo que as barrinhas estão tudo igual? Tá tudo igual? Tá achando gente nova. Se ele tá subindo, você tá pagando para repetir para a mesma pessoa, que eu acabei de dizer. Só tô mostrando graficamente isso aqui. Agora analise isso aqui, ó. Eu tenho um criativo de feed e um criativo de reels. O criativo de rios, ele está com CPM de 80. Ou seja, teoricamente, ele está mais barato do que o amigo do lado, que está 116. Um está 80 e o outro está 116. Teoricamente, esse está caro e esse está barato. Só que o do Rios, ele está com R$256 por venda. Enquanto o do lado, ele está R$207 por venda. O que eu estou querendo mostrar? Que não necessariamente ter o CPM mais caro quer dizer que o seu custo por aquisição também vai ser mais barato. Conseguiu pegar? É número. CPM é que está mais caro, mas tem uma custo de aquisição melhor. Que muita gente poderia estar falando, não, ele vai ser mais caro. Na verdade, é que está melhor. Então, isso depende. Por isso que você tem que analisar o número. O leilão vende comprador, não impressão. É isso que eu estou querendo dizer. Já estou doido. Ah, Raquel, é porque é número, né? Depois você vai revisar com calma. Tá? E aqui é um resumo do que eu falei ali, ó. Só que agora em duas palavras. Saudável. O CPMR. Pode escalar. Atenção, começa a subir o CPMR, renova criativo. Saturado, ou seja, sobe com a verba que você coloca. Renova ou pausa. Um exemplo. Aqui é uma campanha real. Agora vai ficar mais fácil vocês entenderem. Lá dentro do gerenciador, você vai clicar aqui. Lembra que eu falei detalhamento até naquela outra parada? Detalhamento é esse botão aqui, ó. E as colunas é esse aqui. Inclusive aqui, nesse lugar que você vai colocar lá configurações de atribuição, que eu disse no exemplo ali em cima. Foi até bom ter colocado esse exemplo aqui para mostrar o botão. Onde é que você cria a coluna de CPMR, né? Que ela está atrás aqui desse balãozinho. Você vai clicar aqui em colunas e vai criar uma coluna personalizada. E você vai criar uma formulazinha. Qual é a fórmula, Rui? Essa aqui, ó. O valor usado, até tinha falado o valor de clique. Era o valor usado dividido pelo alcance multiplicado por 1000. Cara, a fórmula, é só você copiar essa fórmula. Tá aqui, ó. E você vai criar a coluna personalizada com essa fórmula. É bem simples de fazer. É tipo uma fórmula de Excel. Criou isso, ela vai trazer o cálculo para você do seu CPMR. É o meu CPMR que estava R$46. Eu até poderia ter colocado o exemplo de quanto estava do lado aqui. Ó, coloquei um exemplo prático aqui. Ó, se você investiu R$500 em um anúncio, ele alcançou 20 mil pessoas únicas, ou seja, alcance, não é impressão. Quer dizer que essas 20 mil pessoas viram uma vez. Viu? Uma vez. Uma vez. Que poderia, se não fosse alcance, fosse impressão, ela poderia ter visto mais de uma vez. Tá? Mas nesse caso, viram uma vez. Então, colocou 520 mil pessoas diferentes viram o seu criativo. Você vai dividir os 20 mil por 500, que é o valor que você investiu, vai sair 0,025. Vai multiplicar por 1000, vai dar R$25 a cada 1000 pessoas alcançadas do CPMR. Esse é o cálculo. E aí você faz uma comparação com o CPM. Então, vou colocar a situação aqui, Amanda. Se o CPMR aqui está 25 e o meu CPM está 20, isso é bom ou é ruim? Quem acha que é bom, digita aí. E quem acha que é ruim, digita também. E depois eu vou falar o que é. Mas fala o que você acha. Não tenha medo de errar. Vou lá, vou repetir aqui para a galera. Meu CPMR está R$25. O CPMR é a quantidade de pessoas que viram de maneira única o meu criativo.
e o meu CPM está 20. Então, comparação, CPM está 20, CPMR 25. Isso é bom ou é ruim, comparando um ao outro? Ponto bom. Vamos lá. Agora eu vou explicar. Na verdade, ele está bom, gente. Quanto mais próximo ele tiver do CPM, melhor. Então, está no valor tolerável. Só está R$ 5 mais caro. Quanto que estaria ruim? Meu irmão, está 20, R$ 40 mais caro o CPMR. O que que está dizendo isso? Que eu estou gastando muito para alcançar as mesmas pessoas, ou seja, estou impactando as mesmas pessoas. Isso está querendo dizer que a minha diversidade criativa está ruim. Alguém não entendeu? Levanta a mão que eu explico novamente isso. Vamos lá, Diego. Ó, o CPM, vamos primeiro explicar o conceito do CPM. O CPM é o custo por 1.000 impressões. Eu paguei R$ 20 para impactar 1.000 pessoas. Só que o CPM, ele considera que eu impactei, inclusive, as mesmas pessoas mais de uma vez. Conseguiu fechar aqui nesse conceito? Todo mundo entendeu o que é o CPM? Beleza. Qual é a diferença para o CPMR, que é o outro? O CPMR, eu não alcanço as mesmas pessoas. As mesmas são 1.000 pessoas, mas pessoas diferentes, não são pessoas iguais. Conseguiu pegar esse conceito? Beleza. Agora eu coloquei um do lado do outro. Uma eu paguei R$ 20 de CPM para alcançar aquelas pessoas e até as mesmas. E esse, que é o CPMR, eu paguei 25. A minha pergunta, isso é bom ou é ruim? Como ele está muito próximo do CPM, quer dizer que é bom, porque ele está alcançando pessoas diferentes e teve só um pouquinho de incremento no custo. Seria ruim se esse valor tivesse na casa de 40 versus 20. Porque quer dizer que eu estou impactando as mesmas pessoas. Tá? Ó, pergunta. Se estiver ruim, mais alto que o CPM, preciso mudar a diversidade criativa. Quer dizer que os seus criativos não têm aquela diversidade que eu ensinei, que são as 5 dimensões e a fundação, que eu chamo de convergência. Foi eu que criei esse nome bonito. Beleza? E aí você pode fazer isso de duas maneiras, Renata. E eu prefiro fazer de uma maneira não trocando, colocando o criativo dentro da mesma campanha. Eu prefiro criar uma nova campanha com novos criativos, mas melhorando a diversidade criativa. O que que eu faço naquela campanha que está com pouca diversidade criativa? Se o meu criativo não estiver vendendo dentro do meu custo por aquisição, eu mato o líder e ele vai trazer outros. Que eu vou explicar isso na próxima aula, que estava dentro do meu mapa aqui, mas eu não vou explicar hoje. Tá? Mas no final das contas é isso que vai acontecer. Vou responder só as perguntas aqui para a gente matar a aula, tá? Deixa eu tirar aqui da minha tela. Beleza. Beleza. A Fabrícia também falou que limpar. Peraí. Se ficar 60 mais caro, aí precisa cuidar, né? Aquela tabela que você passou. Eu passei tanta coisa que eu não estou lembrando nem mais qual é a tabela. Mas depois eu vou olhar a tabela. E se o CPMR estiver muito baixo do CPM, isso não acontece. Tá? O CPMR está abaixo do CPM. O máximo que ele pode estar é igual. Ou seja, teoricamente ele nunca vai estar abaixo. Provavelmente ele não vai estar abaixo. Éguas, estou pagando o dobro baixo. Tu me ajudou demais. Essa aula mapa mental vai ficar liberado? Vai. Vai. Mas eu acho que eu vou liberar o mapa mental, talvez. Porque se eu liberar o mapa mental agora, vocês já vão ver eu posso fazer isso logo. Eu vou liberar e depois, mesmo vocês tendo acesso ao que a gente vai ter na próxima aula, vocês já conseguem ir vendo alguma coisa, né? Não tem problema não. Aí eu falo sobre o restante que está faltando e tiro dúvidas. Mas essa métrica para ABO 111 não é preocupante, certo? Eu não estou trabalhando ABO no que eu estou ensinando hoje, tá? É orçamento a nível de campanha, é CBO, e quem vai definir a distribuição do orçamento é a campanha a nível de conjunto e a nível de anúncio, não é ABO. ABO era outra maneira que eu ensinava, que inclusive era CBO, só que com um conjunto ela vira ABO, porque só tem um conjunto, né? Então ele só vai. Para quem que ela vai trabalhar, né? Então não é ABO, é CBO. ABO só faz sentido ter ABO quando você tem mais de um conjunto. Aí você controla os orçamentos a nível de conjunto, quanto você vai gastar em cada.
Você recomenda usar a IA no Facebook para tirar os 7 criativos que ele recomenda? Para tirar os 7 criativos que ele recomenda? Não entendi a pergunta, Alex. Não consegui encontrar a atribuição incremental. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Peraí. Só um segundo. Cadê minha tela do meu gerenciador aqui, meu irmão? Tá aqui. Peraí. Vocês estão vendo minha tela? Tá. Tem que diminuir aqui, que eu estou na tela de 49, isso vai ficar muito pequeno para vocês. Espera aí. Deixa eu tirar essa aqui. Cara, pouca gente sabe dessa da atribuição incremental, até para encontrar, mas eu vou explicar para vocês. Peraí. Tá, tirar aqui. Clicar. Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem. Todo mundo tá vendo minha tela já? E agora? Então, essa campanha foi a campanha de exemplo que eu coloquei para vocês ali, ó. Tá? Eu vou mostrar então essas duas métricas para vocês. A primeira, onde é que eu vejo a configuração de atribuição, né? Sumiu o chat aqui, mas daqui a pouco eu abro. Você vai clicar aqui, ó, colunas, eu tinha falado, até mostrado para você, mas eu vou mostrar agora. Ó. Comparar configurações de atribuição. Todo mundo tá vendo? Aí você vai clicar, na hora que ele carregar, vai ter aqui, ó, atribuição incremental. Marcou, ele vai aparecer aqui do lado, ó. Beleza? Aí, ó. Vamos ver a CPMR dessa campanha aqui, se ela tá ruim. Deixa eu ver se está aqui carregada. Aqui, ó. Tá 46,90. O que que tá querendo dizer isso aqui, gente? Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Eu tenho que melhorar. O que que eu faria aqui? Eu veria que tá errado. Eu prefiro criar uma campanha nova, já acertando o que foi errado nessa. Uma nova campanha. Beleza. Qual a outra métrica que eu falei para vocês? É a segmentos de público. Dentro de detalhamento, segmentos de público. Clicou aqui, a gente vai conseguir ver, ó. Quantas vendas? Cadê as vendas aqui? Pá, pá. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Teve 13 vendas. Tá? Aqui tá 52 compras, que é a compra geral. Como eu tenho muitos produtos, essa campanha ela ajudou a converter produtos diferentes. Mas o que eu levo em consideração para esse produto é essa, porque ela é uma conversão. Não é essa, não. Cadê? É a outra aqui, peraí. Aqui, ó. Cadê, rapaz? Checkout. Initiate, checkout, cadê compra? Tá pra lá mesmo. Ah, não, tá aqui, ó, resultados. 40. Então, ó, foram feitas 52 vendas. Essa campanha ajudou a fazer. 52, 40 foram desse produto. As outras 12 foram de outros produtos. Então, por isso que eu filtrei. Então, dessas 40 aqui, a gente conseguiu dividir, ó, 34 foram alcance incremental. Esse alcance incremental foram 13 público engajado, 4 clientes existentes e 16 públicos novos. Beleza? Onde é que você vê essa coluna? Vou mostrar de novo. Segmentos de público. Rui, não estou achando. Vem aqui nesse campo pesquisar e digita. Segmento, ele vai aparecer. Beleza? Acho que deu para entender. Agora eu vou abrir o chat de novo aqui, que eu não estou vendo o chat, não. Qual o período de dias que eu avalio isso? Vai depender do orçamento que você coloca. Se você coloca muito orçamento, por exemplo, eu olho todo dia. Mas se você tá. Mas eu olho todo dia, eu não altero todo dia. Tá? O ideal é que você. Se você estiver começando, você deixa o pixel trabalhar. Não fica mexendo muito, não. Agora, se você
já trabalha com orçamento bem maior, aí você pode alterar ali de 48 horas e tal. Por exemplo, a minha campanha, eu estou gastando nessa aqui, em cada campanha, R$ 700 por dia. Para alguns isso é muito, para outros é pouco, mas eu estou rodando 50 campanhas. Tá? Então, mais uma pergunta para a gente matar. Beleza. Como fica o teste de novos criativos? Sempre campanhas novas? Como eu falei, eu prefiro criar uma campanha nova. Só mais uma. CPM alto sem vendas. Qual o caminho seguir? Você tem que entender qual é o motivo do CPM. Normalmente o CPM, que é o custo de mil impressões caro, ou ele tá porque o seu público é muito pequeno, ou porque o seu criativo tem pouca e baixa diversidade, ou você está tendo uma disputa no leilão com outros concorrentes para o mesmo público, beleza? Esses são os três principais motivos. E aí você tem que buscar. Normalmente é criativo e tamanho de público. Tá? Normalmente é isso. Gente, o que vocês acharam da aula? Muita informação, mas informação de valor, né, gente? Então,